E muitos clientes me procuram com essa dor quando há filhos de diferentes relacionamentos. É uma ideia de que você quer separar o que você conseguiu em um casamento para determinados filhos, o que você conseguiu em outro casamento para os filhos do novo casamento. E, como eu disse, eu entendo que quem define o que é sucessão justa é o dono do patrimônio. Mas isso pode causar desequilíbrios que a lei brasileira não permite. E aí vem o profissional de planejamento sucessório para entender como conseguir aplicar o desejo dessa pessoa. Vamos supor que o João se casa e com essa primeira esposa tem dois filhos e consegue adquirir dois imóveis. Depois casa-se novamente com uma nova esposa, vai ter mais dois filhos, mas está numa situação profissional ainda melhor e conseguiu construir um patrimônio muito grande. Talvez, vamos falar em imóveis, cinco imóveis. Então, por exemplo, num casamento ele deixou dois imóveis valendo um total de 1 milhão, no outro cinco imóveis valendo mais 5 milhões. É, e quer realmente diferenciar. Eu vejo muito esse desejo de algumas pessoas de falar, ó, quem é desse casamento é desse casamento, quem é desse casamento é desse casamento. E tem métodos de conseguir se aproximar disso. Como eu disse, eu não vou falar que está sendo injusto ou não com os outros filhos. Eu acho que quem construiu o patrimônio é quem vai decidir qual é a melhor forma de distribuí-lo, tá bom? Então vamos lá. Tenho filhos de diferentes casamentos. Eu posso privilegiar um filho? Posso, até aos limites da legítima. E quais são. Como é que se aplica os limites da legítima enquanto você está vivo? A legítima é o seguinte: quando você falecer e na hora que for fazer a sua partilha, independente de você ter deixado o testamento ou não, inevitavelmente metade do seu patrimônio vai ter que ir para os seus herdeiros necessários, ascendentes, descendentes, cônjuge e cônjuge. Tá? E nesse quesito, em vida, a legítima vai te limitar como? Ela não vai permitir você dispor todo o seu patrimônio em testamento e você não vai permitir você doar mais do que metade dos seus bens, tá? E quais são algumas exceções a essas limitações? No testamento, apesar de você não poder, apesar de você não poder burlar a legítima, você pode definir como vai ser a partilha dos bens, e a sua definição de como vai ser a partilha dos bens pode alcançar a legítima, tá? Muitas pessoas dizem que não, mas pode sim, desde que você não esteja burlando aquilo que é legítimo. Então, aquele exemplo muito comum da pessoa que teve dois casamentos e quer falar, ó, o imóvel que eu comprei no primeiro casamento, eu quero que vá para os outros dois filhos. O imóvel que eu comprei no meu segundo casamento, eu quero que vá para os meus filhos mais novos do segundo casamento. Então, eu posso determinar em testamento que um determinado imóvel vai ser partilhado entre os dois outros filhos e o outro imóvel vai ser partilhado entre os dois outros filhos, tá? É, E o que acontece se você fazendo essa partilha se acaba fazendo com que você burle a legítima de outro? Você pode já até deixar em testamento ou um juiz vai acabar definido, né? A ideia da a ideia da redução testamentária. Então vamos supor que quatro filhos, dois de um casamento, dois do outro casamento, um imóvel de um para um lado, um imóvel para o outro. E a diferença desses imóveis, por exemplo, é muito grande, né? E acaba burlando a legítima. O que vai acontecer, né? Você pode até deixar isso disposto em testamento para evitar maiores questionamentos.
Por mais que você não consiga garantir 100% de um imóvel para um grupo de filhos, se um determinado grupo de filhos vai ter que chegar no outro imóvel, você pode definir, olha, a maior parte desse imóvel A vai pertencer a esses filhos. E os outros filhos vão receber somente um pouquinho desse imóvel. Assim você consegue se aproximar, tá? Também na doação, apesar de haver o instituto da doação inoficiosa, aquela doação que ultrapassa a legítima, você pode doar, ir até os limites da legítima e, é, e também, já na doação em vida, você vai determinar que uma parte do que está sendo doado é um adiantamento de legítima. E com isso você consegue fazer a operação de uma doação para além daquilo que está dos 50% do seu patrimônio e fazer isso. Isso é muito interessante, tá? De fazer isso e declarar como adiantamento de legítimo. Na verdade, você, via de regra, você faz uma doação a um filho, vai ser considerado adiantamento de legítima, né? Na verdade, o que você tem que fazer, se você desejar que não seja, se você desejar expressamente que aquele filho que está recebendo uma doação tem uma vantagem, você precisa fazer uma cláusula específica nessa doação de exclusão de legítima, falar que essa doação está para além da legítima, dentro dos limites legais, é claro. E aí vem uma outra questão, né? A gente teve uma live específica de doação, mas vamos trazer. Quando que na doação em vida vai ser considerada inoficiosa? Vai se apurar pelo patrimônio que você tinha no momento do ato. Então vamos supor que eu tenho dois imóveis e fiz uma doação a um filho como exclusão de legítima de um imóvel que representava metade do meu patrimônio. E depois tive uma grave dificuldade financeira e até perdi o meu patrimônio, e vim a perder o imóvel que eu tinha, né? É claro que apesar de ser bem de família, existem situações na lei que você pode sim perder o seu imóvel bem de família, então vamos supor que perdi esse imóvel. E aí você vai olhar para aquela doação lá atrás e pensar, pô, será que dá para não trazer uma desvantagem para os outros filhos, dá para regular isso, dá para voltar atrás? E não dá se quando foi feita essa doação ela estava legal, tá? Se apura pelo patrimônio no momento do ato.